Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 9 de março de 2021. Este é o vídeo 44. Estamos dando sequência a uma série de estudos chamada As Sete Dispensações. Então nós já vimos a definição, dispensação, vimos a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, semana passada a promessa, e hoje vamos estudar a dispensação da lei. E para a dispensação da lei vamos seguir esse roteiro. Vamos ver a palavra-chave, que todas têm, a duração, a condição do mundo, aí que ocorreu, a chamada de Moisés, propósitos da lei, aliança mosaica, aliança palestínica, aliança davídica, o fracasso e o juízo. Só reforçando aqui, que nas outras dispensações a gente tinha uma aliança em cada dispensação. Aqui nós temos três: a mosaica, a palestínica e a davídica. Então, na dispensação da lei, nós tivemos três alianças. Então aqui é um resumo, já vimos aqui a inocência, antes do homem pecar. Quando o homem caiu, então passou a ser consciência. O personagem central aqui era Adão e Eva. Aqui também continua com Adão e Eva. Agora aqui surgiu Noé. Aí Deus salvou Noé com sua família, destruiu toda a terra com o dilúvio, aí entregou para Noé governo. Falou: agora é governo humano, agora é vocês que vão governar. Aí veio a chamada de Abraão. Aqui é Noé principal. Aqui veio a chamada de Abraão, a promessa. Nessa chamada ele criou a nação de Israel. E agora vem a lei, nós vamos estudar agora. Então a palavra-chave, como o próprio nome diz, é lei. Então a quinta dispensação, ela se chama lei porque Deus deu leis através de Moisés. Então pegou o nome de dispensação da lei. A sua duração. Não há uma unanimidade, Então o Lawrence Olson, o grande teólogo, ele colocou 1430 anos no seu livro. Agora esse Edwin Hartwell, ele colocou 1491. Essa aqui está mais próxima do que eu penso. E já explico por quê. Esse autor aqui, ele tem livros sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar corretamente. Então, essa dispensação, ela começa com a concessão da lei no Sinai e terminou com a crucificação de Cristo. Tá lá. Ela começa aqui, Êxodo 19:1, vai até João 1:17. Por que eu gosto mais dessa aqui? É o seguinte: a entrega da lei para Moisés se deu aproximadamente no ano de 1445 a.C. Então a gente pega aqui 1445 a.C., aí quando chega aqui o ano zero, que é quando Cristo nasceu, então você teve um intervalo de 1445 anos. Cristo, ele foi crucificado aos 33 anos. Então você soma isso aí, vai dar 1445, 33 vai dar 1478. Então esse aqui está mais próximo. Eu andei pesquisando também outros autores, a maioria coloca assim, aproximadamente 1500 anos, o que é aceitável. Mas eu já vi até pessoas colocando 1771 anos. A gente está um pouco acima, Mas essa data aqui está bem próxima. É só você pegar que foi 1445 a.C., aí 33 depois de Cristo. Então são datas aproximadas. Então vamos arredondar para 1500 anos, tá? A condição do mundo. Então, na dispensação anterior, que é a dispensação da promessa, os homens falharam nos testes de fé e obediência. Na verdade, ele falhou em todas as outras 4 dispensações anteriores. Por exemplo, aqui, são vários exemplos. Eu peguei aqui só 5. Abraão coabitou com Agar, a egípcia. Quando Deus falou que ele seria pai, de uma multidão, a esposa dele já estava, a idade avançada. Então ela deu a ideia dele coabitar com Agar, que era a escrava, que era egípcia, e nasceu Ismael. Mas a promessa de Deus era um filho de Abraão com Sara. Então aqui ele desobedeceu. Isaac, ele nega que Rebeca é sua esposa. Isso aqui também aconteceu com Abraão, tá? Ele
chegou no Egito, ele negou que Sara era sua esposa, falou que era meia-irmã. Na verdade, ela era meia-irmã, mas ele tinha que apresentar como esposa, e quase que ele perde a esposa. Jacó se passa por primogênito e rouba a bênção de primogenitura do seu irmão Esaú. Os israelitas não voltaram à terra prometida, então a gente viu, foi até na lição passada, Jacó desceu, total de 70 pessoas, para o Egito, fugindo da seca, da fome. Só que depois que passou essa crise, eles deviam ter voltado, não voltaram. A sua família foi aumentando. Aí José faleceu, o faraó, que era amigo de José, faleceu, entrou outro e começaram a perseguir. Então o Egito começou a maltratar Israel, vai pegar pesado mesmo contra os israelitas. A semente natural de Abraão já se tornou uma grande nação, sendo afligida em terra estrangeira durante 430 anos. Só recapitulando, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, cada filho fundou uma tribo. Eles foram para o Egito, e quando Deus resolveu tirar o povo do Egito, usando Moisés, eles eram aproximadamente de 2.400.000 a 3 bilhões, porque a Bíblia diz que tinha 600.000 homens prontos para a guerra, ou seja, de 20 anos até quase 50, sem contar as mulheres e as crianças. Se você contar que o homem tem a esposa e 2 filhos, multiplica 600.000 por 4, dá 2.400.000. Os estudiosos chegam a afirmar que poderia ser até 3 milhões de pessoas. Então vamos lá, a chamada de Moisés, Êxodo 3:10. Deus falando para Moisés: vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, tá? Que são aqueles que desceram com Jacó 430 anos antes. Então, Deus providenciou um libertador, no caso aqui Moisés. A gente viu no estudo de tipologia que Moisés é um tipo de Cristo. Ele veio nos libertar da escravidão, do pecado. Deus providenciou um libertador, no caso Moisés, um sacrifício, ou seja, um animal para ser sacrificado, e o poder milagroso para tirar os israelitas do Egito. Por exemplo, ele usou as pragas, conhecido como as 10 pragas do Egito. Depois, milagrosamente, ele fez abrir o Mar Vermelho e o povo, os israelitas, passaram. Quando saíram do Egito, Deus instituiu esta nova aliança com Moisés. Vamos ver já já. Então, olha só aqui, ó. Moisés recebendo, já recebeu uma tábua, agora está recebendo a segunda. É uma pedra, né? Você fala tábua da lei, mas era pedra. Com os 10 mandamentos. Aqui, ó. As 2 tábuas da lei. E qual o propósito? Quais os propósitos da lei? Era proibir o pecado. Deixa eu ver aqui. Qual era então, isso aqui Paulo falando aos Gálatas, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, ou seja, por causa dos pecados, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, no caso Cristo. E foi pronunciada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então foi anunciada por meio dos anjos, tá? As transgressões, ou seja, os pecados eram tantos, as transgressões eram tantas, que a lei foi adicionada à aliança com Abraão, a fim de eliminar tais transgressões. A gente vai ver aqui no decorrer do estudo os pecados que estavam cometendo. Outra coisa, a lei, ela expôs o pecado. Então, por proibir o pecado, a lei expôs o pecado. Romanos 3:20, aqui Paulo escrevendo aos Romanos. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então veja bem, a lei expôs. Olha só aqui, o pecado já estava no mundo antes da lei. Agora Romanos 5:13, Paulo continuando aqui o seu sermão. Romanos 5:13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Na verdade, o pecado ele já está no mundo desde Adão e Eva, quando era só um casal. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É por isso que veio a lei. Por exemplo, antigamente,
quando eu era mais novo, né, meus 20 e poucos anos, não era obrigado a usar cinto de segurança. Então, o fato de eu não usar, até poderia usar, mas se eu não usasse, eu não era punido, não era considerado uma transgressão, porque não tinha lei. Depois, então começou lá, aqui no estado de São Paulo, né, começou, é obrigatório o uso de segurança. Então, agora sim, se eu não usar, eu estou transgredindo a lei, porque foi decretada uma lei. Mesma coisa, a pessoa está dirigindo embriagado, agora é crime, é pecado, tá? É, porque a lei proíbe. Há muito tempo atrás não era proibido, não existia lei regulando isso. Então, mesma coisa aqui, ó. Então, a lei veio justamente para expor o pecado. Então, a partir da lei, quem cometesse tais e tais transgressões era pecado. Romanos 4,15. E onde não há lei, não há transgressão. Até na nossa vida cotidiana, né? Se não há lei, então não é transgressão. Outra coisa, a lei dirigiu os homens para Cristo. Então a lei serviu de condutor no grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Fala aio. A lei serviu de condutor dos homens, levando-os a Cristo. Olha só, Gálatas 3, 23 a 25. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Essa fé aqui é a fé em Cristo Jesus. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada, Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, olha só, eu peguei aqui uma anotação. A palavra aio, aqui no caso o tutor, né? Tutor, condutor, no grego é aio. Significa educador ou líder da criança, guardião dos filhos menores. Assim, quando ele se tornava adulto, ele ficava independente. Ele ficava independente do aio, do tutor. Então, assim como a submissão do menino ao tutor era por um determinado tempo, assim a submissão à lei era só até Cristo. Tá? É só até Cristo. Então a lei serviu de tutor até Cristo. Tá? De Moisés até Cristo. Então a submissão à lei era só até Cristo. Em relação a Israel, o propósito da lei foi corrigir e disciplinar para mantê-los sob controle até que Cristo viesse. Agora vamos ver a primeira aliança, né? São 3 na dispensação da lei. Então nós temos a aliança mosaica ou aliança com Moisés. Então ficou pactuado o seguinte, ou seja, ficou acertado o seguinte: Israel seria propriedade peculiar do Senhor. Olha só o que diz Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então, toda a terra é do Senhor. Mas Israel vai ser o tesouro pessoal para Deus. Então, é um pacto assim, muito interessante. Como se Israel... Como não? Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então ficou estabelecido isso aqui, ó, nessa aliança mosaica. Segundo ponto. Israel seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui Deus falando para Moisés transmitir para os israelitas. Então veja bem. Como sacerdotes, Israel ia interceder diante de Deus em favor das outras nações. Lembra lá em Abraão, Deus falou que em ti serão benditas todas as nações da terra, falando já que Israel se abençoaria as nações. Olha só, Israel ia interceder diante de Deus em favor de outras nações, porque Israel, olha só, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Tá? Outra coisa, quando há um reino, que ele vai ser um reino, ó, há um rei. Então, quando há um reino, há um rei, é óbvio.
O rei de Israel seria o próprio Deus. Olha só que orgulho, que privilégio. O rei de Israel seria o próprio Deus. E Israel iria interceder em favor das outras nações, interceder junto a Deus. Porque o sacerdote ele intercede, né, entre Deus e o povo. O terceiro ponto. Israel tinha que ouvir a voz de Deus. É o que está lá em 19:5. A gente viu aqui, ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então, eles tinham que obedecer a voz de Deus. Quarto ponto. Ficou expressa a vontade de Deus nos 10 mandamentos. Então, Êxodo 20. A gente não vai ler porque é um capítulo inteiro. Esse Êxodo 20 fala da lei moral. Tá? A vontade de Deus nos 10 mandamentos fala da lei moral. Foi promulgado o estatuto para regular a vida social de Israel. Está em Êxodo capítulo 21 até o capítulo 23, também é uma leitura longa. Aqui trata da lei civil. Então lá foi a lei moral, aqui é a lei civil. E também foram dadas instruções concernentes ao tabernáculo, tanto à construção quanto ao funcionamento do tabernáculo. Ou seja, já estamos aqui vendo a vida religiosa. Aqui está do capítulo 25 até o 31. 5, 6, 7, 8, 9, são 7 capítulos falando da cerimônia. Então aqui é a lei cerimonial. Então a gente tem aqui ó, a lei moral, ficou lá atrás, a lei civil e a lei cerimonial. Tá? Isso tudo foi na aliança mosaica, já foi estabelecido lá. A segunda aliança dentro da dispensação da lei foi a aliança palestínica. Eu particularmente eu não gosto muito desse título aqui. Eu colocaria aliança israelita ou aliança com Israel. Mesmo porque não tem a palavra Palestina na Bíblia. Se você for lá na Bíblia que tem no celular ou no computador, né, a Bíblia eletrônica, põe lá palestínica, não existe. Então essa palavra Palestina foi criada com fins políticos, com o objetivo de enfraquecer Israel. Na época Israel estava disperso. Isso foi muito antes de Israel voltar para a terra que hoje se encontra. Mas tudo bem, se você for algumas bíblias, né, eles têm um título, né, então o tradutor colocou Aliança Palestínica, inclusive o Dr. Scofield, Palestínica, mas ficou assim. Essa aliança, que é com Israel, assegura a restauração e a conversão final de Israel, um novo pacto com Israel. Então aqui assegura a restauração, ou seja, eles voltariam para a sua pátria e também a conversão. Também fala da dispersão por causa da desobediência. Está lá em Deuteronômio 28, de 63 a 68. Fala da dispersão por causa da desobediência. E essa dispersão ela cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. A gente viu no estudo de escatologia, né? Quando Jerusalém foi destruída. Agora, o futuro arrependimento de Israel... Deixa eu só ver aqui se eu não pulei nada. Não pulei. O futuro arrependimento de Israel, quando estiver na dispersão, também foi previsto. Ó, Deuteronômio 30, 2 e 3, versos 2 e 3. Eu copiei aqui. Ó. Será completado esse futuro arrependimento com a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo vier, a Bíblia diz, está lá em Romanos, capítulo 11, versos 26 e 27, que todo Israel será salvo. Mas vamos ler aqui Deuteronômio. Será completado com a segunda vinda de Cristo. Aí vem assim, ó, o Deuteronômio. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de acordo com tudo que lhes ordeno hoje, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês. E os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Tá? Isso aqui vai acontecer quando Cristo voltar. Fala também essa aliança com Israel, fala da restauração da terra, está lá em Deuteronômio 30, verso 5. Deuteronômio 30, verso 5. E o Senhor, eu não copiei não, né? Não. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e possuirás e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Tá? Isaías também aqui, ó,
11, 12. Agora, a Convenção Nacional de Israel, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração. Olha só, circundar o coração é converter-se. E o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e para que vivas. Então, quando fala circundar o coração, falando de conversão. E Romanos aqui, 11, 26, 27, a gente já estudou isso aqui na escatologia. E fala, e todo Israel será salvo. O julgamento dos opressores de Israel, Deuteronômio 30, verso 7, e Mateus 25, 31, 46. Então, 30, verso 7 diz assim: e o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus odiadores que te perseguiram. E aqui fala também, ó, inclusive aqui fala do julgamento das nações aqui, ó, no final da grande tribulação aqui. Agora vem a prosperidade nacional, tá? Deuteronômio 30, verso 9. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra. Então, ele vai ser um país muito próspero. Na verdade, ele já é um país próspero. É uma das potências econômicas e militar do mundo, Israel. Agora vem a terceira aliança, né, na dispensação da lei, a aliança davídica, como o nome diz, aliança com Davi. Esta é uma aliança feita entre Deus e Davi, através da qual Deus promete a Davi e a Israel que o Messias, ou seja, Jesus Cristo, viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá e estabeleceria um reino que duraria para sempre. Então é encontrada em 2 Samuel capítulo 7 e depois é resumida em 1 Crônicas 17, 11 a 14 e 2 Crônicas 16, 16. Então olha só, Apocalipse apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Tá? Então ele é leão da tribo de Judá. Davi também é da tribo de Judá. Então através de Davi, passadas algumas gerações, aproximadamente 1000 anos, veio Jesus. É por isso que o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na verdade, quando fala filho de Davi, ele é da linhagem de Davi, porque ele era filho de José e Maria. Então, filho de Davi é da linhagem de Davi. Quando fala filho de Abraão, da linhagem de Abraão. Tá? Então, essa aliança davídica, Deus prometeu que o trono de Davi seria dado ao Messias, a Jesus. Então, essa promessa messiânica, lá em Gênesis 3,15, agora se concentrou na casa real de Davi. Então, quando o homem pecou, aí lá em Gênesis 3,15, primeiro livro da Bíblia, né, terceiro capítulo, Deus falou: da semente da mulher vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse um é Cristo. Ali está a primeira promessa messiânica a respeito de Cristo. Então, essa promessa agora está concentrada na casa real de Davi, a linhagem de Davi. Vamos ver qual foi o fracasso nessa dispensação. Murmuração no deserto. Então Deus já tinha mostrado, né, o seu poder, o seu milagre, o seu amor por Israel, tirou o povo do Egito e o povo murmurando. Queria comida, Deus mandava comida do céu, né, o maná, o povo murmurando. E essa murmuração, ela prejudicou Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, porque o povo murmurando, ele feriu a rocha 2 vezes, era para ferir uma vez, a segunda vez era para falar. Ok. A adoração de ídolos começou com um bezerro de ouro, daqui a pouco eu mostro o bezerro. Então Moisés foi falar com Deus, o povo achou que estava demorando muito e não sei porquê, né? Tem que estar adorando alguma coisa. Aí convenceu Arão autorizou, pegaram o ouro que eles tinham e fizeram um bezerro de ouro. E estavam idolatrando o bezerro de ouro. Quer dizer, o que Deus fez, eles não estavam mais valorizando. E muitos outros tipos de pecado, tanto pecados morais quanto pecados espirituais, que eles estavam cometendo. Recusa e crucificação de Cristo. Tá? Culminou com isso aqui. Olha só, o bezerro de ouro. Está aqui o bezerro de ouro. Então, fizeram o bezerro de ouro e estão aqui, ó, a alegria deles. Aí quando Moisés desceu do monte, com as 2 tábuas da lei, ele ficou
tão irado, ele ficou tão nervoso, ele quebrou as 2 tábuas da lei. Aquelas que tinham no tabernáculo, quando eu dei o estudo do tabernáculo, eu falei que na arca tinha as tábuas da lei, né? Era a segunda. Depois Deus falou, vai, é o seguinte, trata aí mais 2 pedras, traz aqui que eu escrevo de novo. Então era a segunda tábua da lei. Ele ficou tão nervoso que ele quebrou a que Deus tinha feito. O juízo. As 10 tribos do norte, inclusive um dos juízos é que o reino foi dividido. Então depois, lembra que eu falei que Deus era o Senhor, o rei deles, mas eles pediram o rei porque as outras nações tinham o rei. Deus, ok. Aí deu Saul. Aí Saul passou para Davi, Davi passou para Salomão. Então cada um desses reinou 40 anos, total 120. Quando Salomão passou para o seu filho, Roboão, aí ele já teve problema. Então Roboão o reino já dividiu. Então Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão ficou com o reino do norte. Então as 10 tribos do reino do norte, que era o reino de Israel, comandada por Jeroboão, tá? Começou com ele, mas depois foi indo, passando, o pecado foi aumentando. Aqui houve a divisão. Até que no ano 722 a.C., as 10 tribos do norte, que formavam o reino de Israel, são levadas cativas para a Síria. Aqui o Jeroboão já tinha morrido, já são várias gerações depois. E as 2 tribos do sul formavam o reino de Judá. Essas 2 tribos eram Judá e Benjamim, mas o nome era Reino de Judá. No ano 588 a.C., são levadas cativas para a Babilônia. Aqui foi o Nabucodonosor, né? Ele fez 3 invasões, né? A última foi aqui, 588. 3 invasões, então ele liquidou. Inclusive derrubou o templo, destruiu a cidade. Esse é um juízo, né? Então, e tinha as tribos do norte, as do sul. Essa aqui foi primeiro, essa aqui foi depois. Aí vem a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, por recusar a Cristo. Está lá em Mateus 24, 1 e 2. Aqui o próprio Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aconteceu. Isso tudo faz parte do juízo de Deus contra esta nação. E nessa ocasião eles foram dispersos por todo o mundo em virtude de sua recusa a Cristo. Está lá em Lucas 21, 24. Então vamos concluir. Nessa dispensação da lei eles tinham uma responsabilidade: obedecer os mandamentos, o juízo e as ordenanças, ou seja, obedecer à lei. O fracasso falhou em guardar a lei. O juízo, eles foram levados cativos para a Síria. A Síria é diferente de Síria. A Síria não existe hoje, tá? Ela foi dissolvida pelo Irã, pelo Iraque, não existe mais um país com o nome Assíria. E a Babilônia. Então foi levado para a Síria e a Babilônia, que é atual Iraque. É uma localidade do Iraque. E também o juízo, a destruição de Jerusalém. Então foi isso que aconteceu. E agora uma curiosidade, né? Todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, foi escrito durante a dispensação da lei. Que é a dispensação da lei. Então todo o Antigo Testamento foi escrito aqui, aqui em Malaquias. Aí teve o período de 400 anos, aí no período da graça, aí começa Mateus, Marcos, Lucas, João. Então com isso a gente terminou a quinta dispensação, e na semana que vem nós vamos falar da dispensação da graça, aí sim, já com o nascimento de Cristo em diante. Então aqui termino este vídeo 44, se você gostou deixa o seu like. Se quiser ver este e outros vídeos, vá no YouTube. Na barra de pesquisa, digite Joel Martins da Silva, SJC. Se você quiser ver o primeiro vídeo, é só você digitar 01 depois do SJC. Se quiser ver o vídeo 07, digita 07 depois de SJC. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.